Boa noite, galera! Fala, malucada! Estamos aqui no Inova Geração, uma programação diferente para poder interagir com você. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde nós estamos chateados, tristes de não poder estar junto, não poder estar no nosso culto lá. Mas o Inova Geração, por meio dessa programação, lançou essa semana um jeito de poder dialogar, de conversar com você. Então está no ar o nosso Inova Flix. Inova Flix? É Flix! Galera, e para iniciar o nosso programa aqui, o Inova Flix, queria convidar para estar comigo aqui. Na verdade, ele já está aqui, mas ele que é pai da Sara e da Lívia, casada com a Aline, um dos pastores principais da nossa igreja, palmeirense, mas mesmo assim nós amamos muito ele, nosso querido e amado pastor Renato Buzo. Fala, galera do Inova Geração, você que nos acompanha pela internet nesse momento. Que bom a gente ter algo para fazer nesse sábado à noite, e não só algo para fazer, algo bom para fazer. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Creio que esse tempo vai ser muito bom, Cassião. Massa demais. Renatão, para iniciarmos aqui, né, e para você que nos acompanha aí, nós vamos falar de um tema que quase não está sendo falado, né? O tal do coronavírus. Dizem que os filhos, quando nascem hoje, nesses dias aí, a primeira coisa que ele faz antes de chorar é falar Covid-19. Não, né? Mas enfim, nós vamos falar aqui, tentar interagir. Quais as implicações que o coronavírus ele está trazendo para a vida, no nosso cotidiano, mas principalmente na vida da igreja e na vida dos cristãos. Por isso, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Renatão, é diante de tudo que você tem acompanhado, não só na sua experiência pessoal como pastor, mas também diante das conversas que você tem tido com seus outros amigos pastores, qual o maior prejuízo ou quais os maiores prejuízos que a igreja hoje ela tem enfrentado diante desse coronavírus? Ô Cássio, eu acho que a dimensão dos resultados que todo esse tempo vai causar na vida da igreja, a gente vai saber em breve. A gente ainda está num período de apreensão, esperando ver o que tudo isso vai fazer com a gente. Mas assim, de bate-pronto, nós como igreja, como todas as pessoas, porque a igreja não é um prédio, um espaço físico, a igreja são pessoas, nós estamos suscetíveis a todas as influências negativas que esse vírus está trazendo. Não só a possibilidade da doença, de perdermos pessoas queridas, mas também do medo, do pânico, da ansiedade. Nós somos vulneráveis a tudo isso, né? Mas eu acho que a minha maior preocupação como pastor, que faço aí coro com amigos pastores, é o fato de, como igreja, esse tempo passar e a gente ser encontrado desaprovado na fé. Acho que a nossa maior preocupação como igreja de Cristo é essa. A palavra de Deus nos ensina, por exemplo, em Tiago capítulo 1, que toda aprovação que foi dada a nós era uma oportunidade da fé ser aprovada, de maneira que essa fé sendo aprovada, isso gerará em nós perseverança, e a perseverança tendo ação completa, isso vai gerar na gente maturidade. O meu medo é que passemos por isso e não tenhamos a nossa fé confirmada. Meu medo é que, nesse tempo, pessoas se afastem de Deus por causa do medo, do pânico, da ansiedade. Que pessoas não expressem a sua confiança em Deus de modo prático. Legal. Renatão, e diante de tudo, né, a ideia das nossas perguntas aqui é muito diante daquilo que a gente tem acompanhado, visto a galera postando, as crises das pessoas, né? E uma das coisas que eu tenho percebido é que diante desse momento as pessoas têm se perguntado, né, o que Deus espera para mim, né? Qual que é a vontade de Deus diante dessa crise que o coronavírus ele trouxe, está trazendo na vida da sociedade? Nós podemos dizer que existe uma vontade de Deus para nesse momento específico? Cássio, acho que a vontade de Deus para nós
ela sempre é que a gente ame a Deus acima de todas as coisas e que a gente ame o nosso próximo como nós tanto nos amamos, né? Isso é ultra circunstancial. Mas para a gente pensar isso de maneira um pouco mais objetiva no tempo da crise, eu penso muito no período dos profetas menores, que é aquele período na história de Israel, quando o pessoal passou por muita crise e Deus levantava profetas para trazer o povo para a fé. E me vem muito à mente nesse período de crise o livro do profeta Abacuque. No tempo da crise, a gente aprende, no diálogo que Abacuque como profeta tem com Deus, algumas coisas muito legais em relação à vontade de Deus para nós. Por exemplo, Deus mostra para Abacuque, no seu livro, como é importante ele permanecer firme na palavra do próprio Deus. Isso é uma lição para nós. A vontade de Deus é que no tempo da crise, o nosso alicerce esteja na palavra dele, que a gente se concentre nas promessas dele. O mundo está caindo à nossa volta, a situação é difícil, mas nós temos refúgio, abrigo na palavra de Deus. Uma outra coisa que a gente aprende em Abacuque, ali, principalmente no capítulo 3, é que mesmo sabendo que Deus é soberano e a sua palavra se cumprirá, e ela precisa ser nossa fonte de refúgio, a gente não deve deixar de clamar por restauração. Em Abacuque capítulo 3 que a gente vê Abacuque dizendo: Senhor, no dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia, né? Então acho que é um tempo da gente confiar em Deus, confiar na soberania de Deus, essa é a vontade dele para nós. É um tempo da gente colocar em prática a sua palavra, mas é um tempo da gente agir, da gente ser responsável com todas as orientações que o governo tem dado para nós, da gente clamar a Deus por misericórdia, avivamento e restauração. Então, até uma pergunta, queria fazer uma pergunta em cima disso, né, relacionado, de maneira até prática, né, porque as pessoas às vezes, eu acho que muitos, principalmente os crentes mesmo, né, pessoas que frequentam a igreja, num momento como esse, eles têm a dificuldade de: como eu posso então glorificar a Deus, viver a vontade de Deus, sendo que eu não posso ir na igreja, eu não posso ter contato com meu irmão, eu não posso evangelizar, como alguns têm falado, eu não posso aconselhar. É possível, mesmo diante disso, né, desse afastamento que a gente está tendo da igreja, né, igreja que eu digo reunião da comunidade ali, é possível eu na minha casa, né, diante desse isolamento que nós estamos tendo que fazer, ainda assim eu glorificar a Deus? Com certeza, Cássio, com certeza. O oposto do real, o oposto do presencial, talvez seja nos nossos dias o virtual, o não estar vendo, o não estar perto, né? Mas isso não quer dizer que essas experiências não são reais. A gente pode ter experiências reais à distância. A gente pode criar mecanismos e oportunidades se aproximar das pessoas nesse tempo difícil. Como nós podemos fazer isso? Cara, tá aí esse tempo que a gente está tendo aqui. Nós estamos distantes da galera, mas você que está em casa está acompanhando a gente, está vendo a gente. O que nós podemos fazer de maneira prática? Usar o mecanismo do WhatsApp, as redes sociais, para a gente se comunicar com o outro. Puxa, se cada um de nós pegar um dia na nossa semana para marcar com um irmão em Cristo Jesus, uma ligação de vídeo, perguntando para ele: olha, como que você está, meu irmão? Como está sendo os seus dias de confinamento? Como é que você está lidando com a sua fé? A gente criar esse ambiente de encorajamento mútuo, inclusive por mecanismos da rede social, da internet, enfim. Acho que a gente pode ser criativo, se ligando bastante nos programas que a igreja tem oferecido também online. A gente tem muito recurso hoje, graças a Deus por esse mecanismo chamado internet, né? Acho que a gente pode também, principalmente você jovem que está nos assistindo, nós temos visto muitas iniciativas de jovens ligando para os mais velhos, esses que são no grupo de risco, perguntando: olha, posso ir ao mercado para você? Posso saber como você está, né? Na nossa igreja, gente, aqui, Igreja Batista de Tupã, a gente tem um número razoável de pessoas que não tem celular, não tem acesso à internet e que nesse tempo essas pessoas não estão tendo acesso a essas programações. Eu acho que a gente pode
se voluntariar. Por exemplo, você pode procurar um de nós pastores, procurar o Cássio, ligar na secretaria da igreja. Você, jovem, que tem vigor, pode de repente descobrir quem são essas pessoas e criar de uma maneira prática uma possibilidade dessas pessoas terem contato com a palavra de Deus. Talvez não indo visitar, porque isso não é recomendável, mas você escrevendo uma carta para essa pessoa, higieniza a carta, claro, mas você pode gravar algo, levar para essa pessoa. Acho que é uma maneira da gente tentar encorajar esses irmãos que são mais velhos, têm pouco acesso à internet, né? E acho que uma coisa muito importante que pode nos unir nesse momento é a gente ser muito responsável no que a gente tecla, no que a gente digita, principalmente nas redes sociais. É um tempo de miopia, é um tempo onde nós estamos vendo o Palácio do Planalto quase que em guerra com os governadores dos estados. Não está claro o que a gente tem que fazer, como serão os próximos dias. A nossa opinião agora na rede social pouco vai importar nessa história. Então a gente precisa ser muito sábio e deixar que a nossa conversa seja pautada por aquilo que nos une. É tempo da gente não ficar brigando em rede social, pelo nosso posicionamento. Ninguém está muito preocupado agora com o que você está pensando. A gente precisa ouvir as nossas autoridades, a gente precisa se concentrar nisso e a gente precisa promover a fé. Então, prega o evangelho na internet, cita versículo da palavra de Deus, faz uma selfie ali contando um pouquinho de como foi a devocional que você leu, né? É um tempo da gente se unir. Todos nós temos divergências e diferenças, mas precisamos nos concentrar naquilo que nos une. Esse é um momento disso. Até pegando esse gancho aí, Renatão, você falou, né, existe hoje essa questão do governo do estado com o governo federal, está a princípio em atrito, né? Sim. Algo que aconteceu essa semana. E eu tenho percebido, né, eu vejo no WhatsApp recebendo várias mensagens de uma mesma pessoa. Ela manda um vídeo lá para mim dizendo que eu não posso sair de casa porque tal especialista tem falado isso. E passa 1 hora, 2 horas, a mesma pessoa manda um vídeo de um outro especialista, porque agora o que nós mais temos é especialistas, né? Dizendo, não, pode sair, pode fazer isso. A gente percebe um negócio assim meio que confuso, né? Até nós que às vezes é um pouco leigo nessa questão, a gente fica, pô, o que eu faço? Saio, não saio, trabalho, não trabalho, vou para a igreja, não vou para a igreja, fecha a igreja, não fecha a igreja. Até lá no meio evangélico tem isso, né? Alguns pastores defendem, não, que tem que deixar a igreja aberta, outros não, tem que... E nós, cristãos, às vezes a gente fica meio que confuso diante de tudo isso, né? Um mundo de incerteza. Mas diante da palavra de Deus, até nesse contexto de incerteza, tem como nós vivermos com alguma certeza? Ô Cássio, eu acho que de maneira mais, talvez, subjetiva, mas pensando na palavra de Deus, a palavra de Deus nos enche de esperança. A esperança se fundamenta na certeza. Nós temos muitas certezas da palavra de Deus. Temos a certeza de que Ele cuida de nós, que as suas promessas se cumprirão. Temos a certeza de que esse mal que está sobrevindo a nós, ele pode até tirar nossa vida, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos enche de esperança. Mas, de maneira prática, para o hoje, o conselho que eu queria dar seja sensível às autoridades locais. Nós, como igreja mesmo, a gente cada hora recebe um comunicado, tem que abrir, tem que fechar a porta. O que nós temos feito? Nós temos observado muito as notícias, sejam elas no nível nacional, estadual ou municipal, e a gente tem se comunicado com os vereadores da nossa cidade, com o prefeito da nossa cidade. A gente precisa acompanhar os movimentos à nossa volta. É um tempo míope. Eu não estou aqui para dizer que o especialista que está certo, Sim. Porque nem eu sei, mas é um tempo da gente ser sensível aos movimentos à nossa volta e vivermos um dia de cada vez. Cara, tem um texto na Palavra de Deus que para mim está sendo muito vivo nesse momento e muito legal. Salmo 90, versículo 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio.
eu acho que a gente precisa aprender a contar os dias. Hoje nós estamos de quarentena, nós estamos respeitando um decreto, uma recomendação. Hoje tem que ser assim. Amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. A gente precisa aprender a confiar em Deus e se reinventar diariamente. Não só na sensibilidade do que está acontecendo à volta, mas inclusive no cultivo da nossa espiritualidade, da dinâmica da nossa família. Acho que é por aí. Legal, Renatão. Então agora uma pergunta um pouco mais polêmica aí, até para acordar você que está em casa aí, acorda, não dorme não. Renatão, acorda! Uma das perguntas também que eu tenho visto a galera fazer diante desse, na verdade não só nesse momento, mas principalmente quando surgem momentos de desgraça, momentos de sofrimento, e nós estamos vivendo um momento de sofrimento, né? Várias pessoas morrendo, né? Essa crise que está acontecendo. E uma das perguntas que eu queria fazer para você, o que tem causado todo esse sofrimento a princípio é o coronavírus. O coronavírus é um vírus, né? E diante de tudo que é criado, né? A gente defende que tudo que existe é criado por Deus. Um vírus, por exemplo, o tal do coronavírus, é algo que o próprio Deus criou? E até já partindo para outra pergunta, se sim ou se não, todo esse sofrimento, Deus está permitindo, porque a gente prega e acredita que existe um Deus soberano, um Deus que tem poder sobre todas as coisas, mas que às vezes quando chega diante de uma situação como essa, será que Deus tem poder mesmo? Alguns vão indagar, né? Se Deus tem poder, por que Ele não faz acabar todo esse mal, todo esse sofrimento? O que você fala para nós e fala para quem está nos assistindo aí? Cássio, quando eu leio a Bíblia, eu não consigo ver, em Gênesis capítulo 1 e 2, quando nós vemos o relato da criação, Deus criando o mundo para viver doente, para viver em guerra, para viver em conflito e viver em caos. A vontade de Deus nunca foi para nós a doença, o vírus no sentido ruim, né? O vírus como uma patologia. A vontade de Deus nunca foi essa. Eu não acredito mesmo que o mal seja na Bíblia uma criação de Deus. Eu não tenho texto bíblico para afirmar isso. O que eu penso é que de fato o assunto ele é um pouco míope, ele é muito mais filosófico do que prático, mas quando a gente olha para a Bíblia e a gente pensa a origem do mal, a gente vê que o mal é a ausência do bem. Deus fez o homem para sua glória, para pleno relacionamento com Ele. Deus fez o homem para nem mesmo desfrutar a morte. Deus não fez o homem para desfrutar da doença, da depressão, da tristeza. Deus fez o homem para pleno relacionamento com Ele, para alegria. Deus fez o homem para comunhão constante com Ele. O problema é que quando o pecado entra no mundo, Gênesis capítulo 3 vai dizer isso de maneira muito clara, a família entra em crise, a maldita é a terra por causa do homem, e Romanos capítulo 8 vai dizer que toda a criação geme aguardando a restauração de todas as coisas, né? O que nós vemos na Bíblia Sagrada é que o mal ele surge no mundo quando o homem ele vira as costas para Deus. O Santo Agostinho, explicando esse dilema que a gente vai chamar de Teodiceia, ele vai dizer que o mal ele é como a ferrugem. Ele é a deterioração da cerca, aquela ferrugem que é criada ali a partir do efeito do vento, da chuva, aquilo cria o mal. Então, o mal surge daí. Então, eu vejo o mal, eu vejo a doença como uma disfunção, como fruto do pecado. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, vai deixar isso claro para nós. A ira de Deus se revela diante de toda injustiça por homens que viraram as costas para Deus. Toda espécie de males que vem sobre nós é uma consequência do homem ter virado as costas para Deus. Nós podemos pensar na questão do vírus. O vírus não necessariamente é algo ruim. Estou saindo um pouco da minha praia, né? Existem vírus que são bons. Tudo bem, eu diria que os vírus bons foram criados por Deus. Mas inclusive os vírus aí como patogênicos, não sei se é essa expressão que eu uso, eles são disfunções do pecado, cara. Do pecado.
Toda vez que eu contemplo a maldade, eu contemplo o coronavírus, outras pragas na história da humanidade, eu preciso odiar mais o pecado e ver como no meio de tudo isso, Deus nos chama para a redenção, Deus nos chama para um relacionamento em Cristo. Essas coisas precisam nos lembrar de como nós somos pecadores, mas de como onde abundou o pecado, superabundou a graça, e Deus quer que todo homem se arrependa, conheça Jesus e viva um relacionamento com Ele. Nossa. Massa, Renatão. Outra pergunta. Deixa eu só falar um negócio. Talvez você esteja aí pensando, mas tem um texto lá em Isaías que está escrito que Deus cria o mal. Você precisa conhecer o contexto desse texto. O mal ali é uma referência direta à disciplina que Deus está permitindo a nação de Israel viver. Não tem nada a ver com o coronavírus. Renatão, outra pergunta também que tem surgido aí diante desse contexto nosso do coronavírus é que se o coronavírus é um sinal dos fins dos tempos, né? Muitas pessoas têm falado aí, eu já vi alguns vídeos, né, que isso é sinal que Jesus está voltando e todo mundo morrendo, o vírus pegando todo mundo e vai acabar com todo mundo. A Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre a chegada do coronavírus? Ô Cássio, essa pergunta é muito boa porque muita gente tem feito essa pergunta e muita gente tem também se manifestado partindo de pressupostos de respostas para essa pergunta, né? Eu acho que a discussão ela vai morar num texto muito famoso que eu estou abrindo aqui, que é em Mateus 24, quando Jesus faz o seu sermão do Monte das Oliveiras. Lá no versículo... Abre aí, Mateus 24, a partir do versículo 6. Jesus ali, ele está pregando, né? E ele diz para os seus discípulos, olha, vocês ouvirão falar de guerras e rumores, não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí ele vai dizer, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, né? Alguns acrescentam aqui as doenças. A gente vai ter esse texto se repetindo, se não me engano, em Lucas e possivelmente em Marcos também. E é o anúncio do fim dos tempos, né? Existem 3 maneiras de você interpretar esse texto bíblico ao longo da história. Vou pegar as 3 principais. Uma maneira preterista, que está ligada a pretérito, a passado. Algumas pessoas, ao olharem para esse discurso de Jesus, eles vão dizer que essas coisas já aconteceram. Quando isso aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, quando o templo foi destruído, isso foi uma disciplina para Israel. Tem gente que vai abordar uma visão preterista, isso aconteceu no passado. Tem gente que vai dizer que esse sinal do fim de Mateus capítulo 24, que é onde todo mundo está discutindo o que está acontecendo, ele vai ter uma abordagem mais histórica. A histórica é algo que está acontecendo no tempo presente e está se desenvolvendo na história. Então, para a visão histórica, isso sim seria uma evidência do fim dos tempos, de que a volta de Jesus está chegando. Mas existe também uma abordagem futurista, que vai dizer para nós que tudo isso que Mateus está dizendo, que Jesus está dizendo ali por meio de Mateus, né, que tudo que está acontecendo ali, esse sinal do fim, é algo totalmente reservado para o futuro. Então, há 3 possibilidades aí mais gerais para você abordar isso. Aquele texto, ele se refere a quê? E aí isso é importante porque você vai dizer se isso é ou não, se isso já aconteceu, se está acontecendo ou se vai acontecer. Então, depende. O que nós defendemos? Nós defendemos que, em breve, na nossa aula de escola bíblica dominical, nós teremos uma aula especialmente sobre a grande tribulação. Nessa aula a gente vai desvendar para você o que nós, como pastores, cremos. E a harmonia entre Paulo, Fernando e eu. A harmonia. Eu confesso que nesse assunto de escatologia, Paulo e Fernando mandam muito bem, viu? Eu bebo na fonte deles.
mas eu não vou dizer para você o que a gente crê. Eu vou pedir para você ficar ligado na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja e você em breve saberá qual é a nossa posição como pastores. Valeu, Renatão. Renatão, já meio que chegando aqui no final do nosso tempo, uma pergunta que eu queria também fazer para você, diante de tudo isso, né? Estou repetindo isso várias vezes, né? O cenário que a gente está vivendo, parece que a gente não encontra não só esperança, mas parece que diante de tantas notícias, quando nós ligamos a televisão, lemos as redes sociais, né? É só coisa ruim. Principalmente nessa fase agora, né? Estão dizendo que daqui até aí, dia 20 de abril, mais ou menos, é o pico do coronavírus e a tendência é só piorar, é morrer mais gente, é virar o caos. Nós já estamos há quase 3 semanas, né? 3 semanas sem ter culto presencial. Você consegue, nesse período aí, você consegue destacar algumas coisas, ou uma, ou até mais de uma, coisas boas que esse tempo ele está trazendo para nós? Porque às vezes a gente também só olha para a desgraça, né? A gente acaba esquecendo de olhar, talvez até tentar olhar com o olhar de Deus para tudo isso, né? De que um Deus bom, que nada foge do controle dele, mas é possível nós tirarmos lições boas, coisas boas desse cenário que nós estamos vivendo, até com uma palavra de esperança, né, para quem está assistindo aí, né? Ô Cássio, para responder essa última pergunta, eu volto pro texto que eu mencionei lá no começo, Tiago capítulo 1. As provações, elas vêm para que a nossa fé seja confirmada, mas se a nossa fé não for confirmada, nós somos desaprovados nessa fé. Então, assim como a minha maior preocupação é que a gente tenha a nossa fé encontrada desaprovada, a minha maior esperança, e eu acho que a grande coisa boa que eu tenho percebido desse tempo, é ver como crentes, como eu tenho visto muitos, tendo a fé aprovada nesse momento. Pessoas perseverando, se apropriando dessas maneiras criativas que a gente tem criado, né? Eu louvo a Deus porque eu, como pastor, tenho reafirmado convicções. Hoje eu amo mais a Igreja de Cristo. Como eu valorizo mais estar com os irmãos, estar em cultos. Eu acho que muita gente que está me assistindo, como está com saudade de estar com a igreja. Eu acho que esse tempo é um tempo onde muita gente está crescendo. E a minha oração é para que esse tempo seja de fortalecimento mesmo da sua fé. Onde a Igreja de Cristo ela vai experimentar um avivamento, no bom sentido. Ela vai querer estar junto, ela vai crescer, ela vai entender o papel melhor dela na sociedade e como isso é importante. Acho que se tem algo bom nisso, é que nessa peneira muitos estão tendo a sua fé aprovada. Legal. Galera, estamos chegando ao final do nosso quadro aqui, InovaFlix. Confesso também, assim como o pastor Renato disse aqui, eu estou com muita saudade do Inova, estou com muita saudade de estar com vocês ali. Mas se Deus quiser, esse tempo vai passar rápido. Mas enquanto nós não podemos estar juntos, nós ainda continuaremos criando esses mecanismos de interagir com você. Então, se você curtiu esse vídeo, se de alguma forma Deus falou com você, se esse vídeo, esse bate-papo aqui com o pastor Renato foi edificante para a sua vida, eu desafio você a compartilhar, a divulgar esses vídeos nas suas redes sociais, principalmente nesse momento de quarentena. E as próximas programações, os nossos próximos programas, principalmente do InovaFlix, nós iremos dando os detalhes nas nossas redes sociais, por isso fique de olho e esteja nos acompanhando no nosso Instagram e no nosso Facebook também. Valeu, galera!